Olá, meu nome é Nathalie e este é o Field Drops. Este vídeo faz parte da série de Tomás de Aquino. Vai ser sobre antropologia. Qual é o modelo de ser humano de Tomás de Aquino? Como é que ele responde à pergunta: o que é o ser humano, o que é o homem? Qual o seu modelo antropológico filosófico? Isso aqui a gente discute e estuda em antropologia filosófica, que é um ramo da metafísica. A palavra-chave para entender o modelo antropológico de Tomás de Aquino é a palavra analogia. Para Tomás de Aquino, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. É semelhante, mas não é idêntico. Qual é a diferença? Em Deus, sendo ele ato puro, essência e existência coincidem, são idênticas. O que quer dizer? Deus realiza plenamente a sua essência. Os seres humanos não. Nós temos essência. No entanto, nós não a realizamos plenamente. A nossa essência é como se abrisse a partir dela uma série de possibilidades, mas nós realizamos apenas algumas durante a nossa existência. Até porque a nossa existência é limitada no tempo e no espaço. Nós somos seres contingentes, mortais, e, portanto, nossa essência não pode ser plenamente realizada. Então, as criaturas, na medida em que participam do ser de Deus, se assemelham a Deus, mas não são idênticas a Deus. Então, em Deus há uma coincidência entre essência e existência, e nas criaturas, não. E qual é o fundamento dessa analogia? O fundamento é que, causando, a causa transmite-se a si mesma. Quer dizer, toda vez que eu, como criador, crio alguma coisa, eu transmito para a minha criação, para o meu efeito, uma característica que eu tenho. E Deus transmitiu para as suas criaturas características que ele tem. Então, nós vimos no vídeo sobre metafísica em Tomás de Aquino. Deus tem 3 características. Deus é uno, é verdadeiro e é bom. E o ser humano? Assim como Agostinho, para Tomás de Aquino, o ser humano conhece e ama. Então, do mesmo jeito que Deus tem a sua trindade e tem essas 3 características, o ser humano também tem a sua trindade e também tem essas 3 características. Ele conhece e ama. E por isso são reflexos das características divinas, que é uno, verdadeiro e é bom. Então, o fundamento da analogia é esse. Também é um fundamento que Descartes usa nas meditações metafísicas, está lá na 2ª meditação, e é por isso que se compreende que do mais pode vir o menos, mas do menos não pode vir o mais. Por quê? Porque implicaria em que alguma característica viria de lugar nenhum, viria do nada, o que é um completo absurdo. Do nada não vem nada, né? Então, do mais pode vir o menos, mas do menos não pode sair o mais, porque o mais teria algumas características que o menos não tem, e, portanto, vieram do nada. E do nada, mais uma vez, não vem coisa nenhuma. Então, esse é um raciocínio, é uma premissa bastante constante na história da filosofia. Então, dito tudo isso, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Isso é possível porque o ser humano participa do ser de Deus. Então, há, portanto, essa relação de dependência entre Criador e criatura. Na Suma Teológica, na questão 75, Tomás de Aquino responde a 7 questões, que são as seguintes. O homem composto de substância espiritual e corporal, a essência da alma. A alma é corpo? Primeira. A alma humana é algo subsistente, quer dizer, imortal? Ela subsiste depois da morte do corpo? Questão segunda. As almas dos animais são subsistentes? Questão terceira. A alma é o homem ou antes? O homem é algo composto de alma e corpo? Questão quarta. É composta de matéria e forma? Questão quinta.
A alma humana é incorruptível? Questão 6ª. E a última, a alma é da mesma espécie que o anjo? É a 7ª questão. Então, essas são algumas perguntas que Tomás de Aquino pretende responder na questão 75 da Suma Teológica. Para ler a Suma Teológica, é importante a gente saber como é que ela está organizada. A Suma Teológica sempre tem um artigo, uma pergunta que Tomás de Aquino pretende responder, e aí primeiro ele cita as objeções a essa resposta que ele vai dar mais na frente, quais as respostas que ele não concorda. Depois, uma breve refutação em que ele cita uma autoridade da igreja, que é chamado sed contra. Depois, o corpo do artigo, que é o corpus, que é onde, de fato, ele dá a resposta dele e pretende responder a primeira pergunta apresentada. E aí ele revisita as objeções e responde uma por uma. Então, essa é a estrutura da Suma Teológica. Então, a primeira pergunta dessa questão 75 é: se a alma é corpo? Eu vou resumir aqui, porque eu não vou ler a resposta toda. A alma é primeiro princípio da vida. É o que anima o corpo, uma visão bem semelhante à de Aristóteles, que também entendia a alma como algo que anima o ser. E através da alma se manifestam conhecimento e movimento. A alma é ato do corpo. E aí eu peço para vocês verem o vídeo sobre metafísica em Aristóteles. A segunda pergunta é: se a alma humana é subsistente, ou seja, se depois da morte do corpo a alma subsistiria, se a alma é imortal. Para Tomás de Aquino, a alma humana é imortal e imaterial, é princípio da operação do intelecto, incorpóreo e subsistente. Se as almas dos animais são subsistentes. Para Tomás de Aquino, não. Somente a alma dos seres humanos é subsistente, é imortal. E ele responde baseado em Aristóteles. Para Aristóteles, a alma é dividida em 3 partes. Ela tem a parte vegetativa, a parte sensível e a parte intelectiva. A parte vegetativa é a parte que nós temos semelhantes às plantas. E aí só as plantas têm apenas essa parte. A parte sensível é a parte que nós temos semelhante aos animais, que é o que move o corpo. E aí os animais têm a parte vegetativa e a parte sensível. E os seres humanos são os únicos que têm as 3. A parte vegetativa, a parte sensível e a parte intelectiva. Qual é o argumento? Os animais têm apenas as partes vegetativa e sensitiva da alma. E ambas dependem do corpo. Então, se o corpo morre, essas almas morrem. Quer dizer, não há mais razão para elas animarem o corpo, porque elas dependem do corpo e o corpo morreu. Então, não tem operação sem corpo. Por isso, são almas mortais, que não subsistem sem corpo. O ser humano não. O ser humano tem a parte intelectiva da alma. E a parte intelectiva da alma não depende do corpo. Ela pode subsistir mesmo após a morte do corpo. Então, por isso, a alma dos seres humanos é imortal e imaterial. O curioso da Suma Teológica é que Tomás de Aquino ele enfrenta várias questões. No primeiro volume é dedicado mais a Deus, no segundo volume é mais dedicado aos seres humanos, e aí ele responde uma série de perguntas sobre a relação entre Deus e o ser humano, o que seria o ser humano, como é que ele conhece, as questões éticas, questões sobre o livre-arbítrio. E ele não se furta a responder nenhuma dessas questões. Ele é um pensador que corajosamente enfrenta todas essas questões e responde com bastante clareza. Então, eu recomendo que se leia pelo menos alguns trechos da Suma Teológica. É um texto fácil de ler, é bem acessível, não é nem um pouco obscuro, e eu recomendo a leitura. Este é o Phil Drops. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.